Fala pessoal, seja bem-vindo. Então vamos lá. Hoje você vai entender como que o algoritmo do Instagram percebe e trabalha os seus stories. E a partir disso você vai entender por que os seus stories ele é entregue ou não para as pessoas e vamos responder aquela pergunta que não quer calar. Por que você tem tantos seguidores, mas você tem poucas visualizações? E eu até arrisco dizer que você já seguiu várias estratégias, seguiu várias dicas de como aumentar o número de visualizações dos seus stories e nada funcionou. E as pessoas costumam indicar que você tem que tirar uma foto inusitada para chamar a atenção nos seus stories, que você tem que postar stories a cada 3 horas, que você tem que apagar as fotos do dia anterior para que no dia seguinte os seus stories estejam vazios, para que as pessoas sintam vontade de acessar os seus stories, ou até mesmo que você tem que expor uma rotina, ter um horário certo para postar café da manhã, almoço, uma rotina, alguma coisa que você faça no seu dia a dia. Você tem que fazer perguntas para que as pessoas participem e isso te dê engajamento. Bem, eu tenho uma coisa muito verdadeira para te falar agora. De nada adianta você fazer todas essas coisas se você não entende o mecanismo por trás disso tudo. E é sobre isso que a gente vai falar agora, para que de uma vez por todas você consiga aumentar o número de visualizações dos seus stories, não a partir de uma dica, mas a partir de uma estrutura que vai fazer com que o algoritmo entenda a relevância do seu perfil e, por consequência, a importância dos seus stories a partir do momento que você fizer isso que eu vou te falar agora. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que não existe uma regra que determine quantas pessoas vão visualizar os seus stories. Vou repetir. Não existe uma regra que determine quantas pessoas vão visualizar os seus stories. E eu te digo isso por quê? Porque hoje você está preso a uma regra de proporção nos stories que não existe. Ou seja, hoje você tem 500 seguidores e você tem uma média ali de 10 visualizações. E aí você acha que se você tiver 1000 seguidores, você vai ter 20 visualizações. E aí você acha que se você tiver 2000 seguidores, você vai ter 40 visualizações. E aí você acha que se você tiver 5.000 seguidores, você vai ter uma média de 70 a 80 visualizações. E você acha que para você ter mais de 100 visualizações, você precisa bater ali mais de 10.000 seguidores. Só que não é assim que funciona. Ou seja, você pode muito bem ter 10.000 seguidores e ter apenas 20 visualizações, como você pode ter apenas 1000 seguidores e ter 100 visualizações. Por quê? O que determina a quantidade de visualizações que você tem nos stories? E eu vou te dizer a princípio que são 2 fatores. O primeiro, não é a quantidade de seguidores que vai determinar quantas pessoas vão visualizar o seu conteúdo. O que vai determinar é a qualidade do conteúdo que você está expondo nos seus stories. Então não é, tenho 1000 seguidores, vou ter 10 visualizações. Tenho 2000 seguidores, vou ter 20 visualizações. Esquece isso, não é assim que funciona. Funciona a partir do momento que o seu conteúdo dentro dos stories tem qualidade. Se o Instagram, o algoritmo do Instagram perceber que aquele conteúdo tem qualidade, tem valor e ele tem a ver com o perfil das pessoas que te seguem, automaticamente o seu conteúdo dos stories vai ser exibido e entregue para essas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Como que o algoritmo identifica que aquele conteúdo tem qualidade? Você postou um conteúdo, 10 pessoas visualizaram, poucas pessoas, vamos chutar bem baixo aí, 10 pessoas visualizaram.
essas pessoas visualizaram e deixaram rolar até o final. Se deixou rolar até o final, já é um ponto positivo. Se a pessoa simplesmente num stories de apenas 15 segundos, a pessoa nos primeiros 5 segundos já pulou para o próximo ou saiu dos seus stories, aquele conteúdo não tem qualidade. Para você pode fazer muito sentido, mas se não faz sentido para o seu público, não tem sentido daquilo estar nos stories, segundo o critério do algoritmo do Instagram. Da mesma forma, se você posta 3 conteúdos e a pessoa vai lá assistir passou para o segundo e saiu, aquele conteúdo ele não é relevante porque a pessoa não quis continuar. Então isso é um fator importante para qualificar o seu conteúdo no Instagram. O seu conteúdo não é de qualidade a partir do momento que você posta 10 stories e a pessoa só vê 2. A partir do momento que você posta 3 stories e a pessoa só vê 1. O seu conteúdo é considerado como relevante pelo algoritmo do Instagram a partir do momento que você tem a capacidade de prender a atenção das pessoas ao ponto de você postar 10 stories e as pessoas verem os 10 stories. Se 10 pessoas assistirem os seus 10 stories, significa que esse conteúdo é bom. Então o algoritmo vai buscar mais pessoas que te seguem para apresentar esse conteúdo, porque ele tem a certeza de que vai estar entregando algo que já foi qualificado como bom pelas primeiras pessoas que assistiram. Agora, se as primeiras pessoas que assistiram de 10 só assistiram 2, 3, o Instagram vai falar: eu não vou fazer as pessoas perderem tempo vendo conteúdo que não é relevante para elas. É assim que funciona. O mesmo vai funcionar para todo o processo de interação que você faz, ou seja, ainda falando sobre a qualidade, você postou uns stories, você colocou um sticker de reação e as pessoas não reagem, significa que aquele seu conteúdo ele está sendo visto, mas ele não está envolvendo as pessoas, porque as pessoas não estão respondendo ao comando de reação que você está colocando. Ou seja, aquele conteúdo é para ser não só visualizado, mas ele é para ser respondido através da enquete. E ninguém responde, o Instagram vai entender que aquele conteúdo não é relevante porque as pessoas não se sentiram à vontade ao ponto de responder aquele conteúdo. As pessoas não interagiram. Então isso faz com que você não tenha um conteúdo de qualidade nos stories. E é justamente por isso que eu vou dar até uma informação extra aqui para você. Quando você tiver na intenção de aumentar a quantidade de visualizações dos seus stories ou simplesmente aumentar o número de seguidores que você tem no Instagram, a primeira coisa que você tem que pensar não é só em números, você tem que pensar em construir uma comunidade. Quando você pensa em construir uma comunidade, você tem uma facilidade maior de se comunicar com ela, ao ponto de você saber exatamente o que você vai entregar para ela, o que agrada o seu público. Porque se você entrega aquilo que agrada o seu público vai participar mais, vai te responder mais, vai visualizar mais, vai sentir a necessidade de querer saber o que você vai postar, porque vocês estão tão conectados que você fala a mesma língua do seu público. E se você fala a mesma língua do seu público que te acompanha, seja 20 pessoas de 1000 seguidores, se essas pessoas engajarem com você de verdade, o Instagram vai entender que você tem essa capacidade de liderança, essa capacidade de envolver as pessoas e vai trazer mais pessoas para você. Agora, se você tem poucas pessoas que te visualizam e você não dá conta de engajar com essas pessoas, o algoritmo não vai cometer o erro de entregar o seu conteúdo para outras pessoas como se fosse um tiro no escuro. Pelo contrário, é um tiro muito certo. O conteúdo tem que chegar para as pessoas certas. Então, você tem que se envolver mais com as pessoas que mais estão engajadas com você. Como que você consegue perceber se o seu conteúdo tem qualidade ou não lá nos seus stories? Primeiro, se a pessoa assiste todos os seus stories. Você já percebeu que muitas vezes acontece o seguinte:
você faz 3 posts. O primeiro tem 19 visualizações, o segundo tem 15, o terceiro tem 10. Significa que decaiu, significa que ao invés das pessoas permanecerem, as pessoas foram desistindo ao longo do conteúdo que você postou. E por que isso acontece? Porque as pessoas não acharam interessante, as pessoas foram impactadas pelo primeiro, pela curiosidade. Só que já nesse conteúdo elas perceberam que não tem por que elas verem o próximo, elas saíram, elas pularam. O algoritmo do Instagram vai entender que o segundo conteúdo não é relevante como o primeiro, e que o terceiro menos ainda, e por aí vai. E aí automaticamente vem aquela questão: por que eu, algoritmo, vou entregar o seu conteúdo para mais pessoas, para chamar a atenção delas, sendo que as pessoas que já visualizaram esse conteúdo não quiseram continuar? Então eu não posso cometer esse erro, eu vou entregar o conteúdo de uma outra pessoa que seja mais interessante, porque qual que é a ideia do algoritmo do Instagram? Apresentar para as pessoas conteúdo de qualidade, ou seja, o Instagram não vai apresentar para você um conteúdo ruim que você não vai curtir. E como que ele sabe se o conteúdo é ruim ou não? Porque se ele apresenta para pessoas e essas pessoas não se interessam, ele vai entender que as demais pessoas também não vão se interessar. E aí você se pergunta, mas como que ele pode medir o meu conteúdo ser bom ou ruim por algumas pessoas que curtiram? Porque isso é muito simples. Porque as pessoas que estão curtindo o seu conteúdo primeiro são aquelas pessoas que mais engajam com você. São aquelas pessoas que mais interagem com você. Então, vamos ser bem sinceros. Se aquelas pessoas que mais interagem com você, que mais se comunicam e se conectam com você, são as pessoas que mais conhecem o seu conteúdo, que mais curtem, que mais comentam, que mais visualizam os seus stories. Se elas deixam bem claro que o primeiro foi bom, o segundo foi mais ou menos e o terceiro foi ruim a ponto delas nem olharem, se elas que estão engajadas com você não dão certeza de que o seu conteúdo é bom porque não se relacionam, o que dirá aquelas pessoas que nem têm contato com você? Porque, diga-se de passagem, não são todas as pessoas que te seguem que acompanham o seu conteúdo. Só que para essas pessoas acompanharem o seu conteúdo, é preciso que as pessoas que mais engajadas com você se manifestem de forma positiva. Se as pessoas que mais estão engajadas com você, elas não se manifestam, elas não reagem, o Instagram não vai entregar o seu conteúdo para as outras pessoas. Simples assim.